o pai da vítima, eu não sou o pai do agressor. Isso é uma característica do psicopata. Arrombar a porta da cozinha onde eu estava para me salvar. A fósforo e, claro, incendiou um dos. Então, está no ar o projeto de pesquisa e intervenção na sociedade, titulado Violência Doméstica contra a Mulher, meio de prevenções e canais de denúncia, orientado pelo professor Fábio Henrique. A nossa entrevistada de hoje é fisioterapeuta, especialista em nervato funcional, queimaduras e secretária de Direitos Humanos e vereadora 2 vezes por Goiânia, que atualmente é secretária de Projetos Especiais da ALEGO, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, atuando em defesa da mulher e contra a violência doméstica. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristina Lopes Afonso. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda e muito obrigado por nos receber em seu gabinete. Um prazer para mim, Tiago, estar com você, o professor Fábio, que orienta esse projeto, a Uni Araguaia, que eu tenho total respeito, sou muito amiga pessoal do professor Arnaldo, e sempre que eu posso eu apoio os projetos da Uni Araguaia e projetos acadêmicos, né? É um prazer. Esse projeto ele visa demonstrar os primeiros sintomas da violência doméstica, quais que são os tipos, como começa e como a gente vai fazer essa demonstração. É por meio de entrevista com profissionais da área que vão demonstrar, dentro da sua atuação profissional, como ocorre, quais são os primeiros sintomas, como remediar, possíveis canais de denúncia, meios de apoio à mulher, e a gente vai levar essa informação à sociedade como um todo. A senhora é natural de Cianorte, no Paraná. A senhora pode nos contar brevemente sobre a sua história, sua infância, o que trouxe a senhora até o nosso estado de Goiás? Um prazer. Então, eu sou a 10ª filha de uma família de 14, nasci no interior do Paraná, Cianorte, que é uma cidade que foi programada pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que é uma companhia inglesa. Meu pai é um imigrante português, já morava no interior do Paraná, ele chegou no Brasil pelo Rio de Janeiro, passou por São Paulo e se erradicou no Paraná. E aí ele foi convidado e foi para essa cidade. Somos muitos filhos, eu sou a 10ª de 14, e nasci em Cianorte e fui criada de uma maneira muito livre, brincando na rua, uma cidade pequena que a gente viu crescer, viu fazer asfalto, viu acontecer a formação da cidade. Então eu tive uma infância completamente segura, divertida, como tem que ser criada uma criança. E cresci ouvindo tanto minha mãe quanto meu pai dizerem que uma criança não se cria com medo, nem com mentira e nem com violência. E eu venho dessa natureza em que se acredita no amor, na educação, no diálogo, como forma de crescimento e de emancipação de uma pessoa. Então eu nunca tinha vivenciado nada de violência, nunca levei nem um tapa na minha vida. E fui estudar em Curitiba com 15 anos e comecei a namorar com um médico já formado, já estabilizado. A gente não tinha um relacionamento diário porque ele trabalhava fora de Curitiba, então era mais uma convivência de final de semana. E eu vivi ali uma violência que não era classificada, não era tipificada. Porque hoje a Lei Maria da Penha, que é a 11.340, ela tipifica em violência física, sexual, patrimonial, assédio moral e a violência psicológica, que foi o que eu vivi. Mas o meu agressor, ao contrário da ameaça, ele dizia que ele ia suicidar. Eu vou me suicidar porque a vida não tem sentido. Porque aí nesse momento eu já estava no fim do curso, e caminhando para sair do Brasil, porque eu tinha feito uma prova para fazer uma pós-graduação. Então, a Federal tinha um convênio com a Faculdade de Colônia, na Educação Física, e eu já estava caminhando para isso. Foi quando ele começou essa ameaça mais repetida, eu vou suicidar porque a vida não tem sentido, porque você vai me abandonar, porque você me fez acreditar num mundo melhor, numa vida, num amor, e nunca me ameaçou diretamente. E foi nesse dia, 6 de fevereiro de 86, que usando uma garrafa de álcool e 3 palitos de fósforo, ele me perguntou: e se eu te matar? E eu estava dentro da minha casa, nós nunca moramos juntos, estava dentro do apartamento que eu morava com meu irmão, com uma amiga. Minha amiga já tinha saído com a irmã dela, e ele foi tão organizado no que ele ia fazer, que isso é uma característica do psicopata também, ele planeja, ele tem um planejamento muito preciso. Ele esperou, ele jogou o álcool, a gente estava distante, e o álcool também não me trazia uma ameaça. É diferente de eu te mostrar um revólver, uma faca, um punhal, um pedaço de pau. O álcool, eu não tinha menor convívio com álcool, minha mãe nunca usou álcool em casa, nem para cozinhar, acender fogo, nem para limpeza, nem para remédio, como muita gente usa. Hoje eu sou especialista nessa área. Então, para mim, ofereceram um risco aquilo. E é como se eu te jogasse um copo d'água também. Claro, eu comecei a me limpar,
E ele esperou, ele começou a riscar os fósforos, mas ele esperou meu irmão sair de casa. Ele ouviu meu irmão sair de casa. E começou a riscar fósforo, e claro, incendiou um dos palitos. E meu irmão teve que voltar o lance de escada, abrir a porta que a gente já tinha trancado, arrombar a porta da cozinha onde eu estava para me salvar. Então você pensa isso num tempo de fogo, né? Num tempo de chama. É muito rápido, é tudo muito veloz e muito destruidor. A queimadura ela é destruidora. E foi aí que meu irmão me levou, fez o que tinha que ser feito, me abraçou com uma coberta grande, me colocou no chuveiro para resfriar, que é o que tem que ser feito diante de qualquer queimadura, me levou para o hospital, e no hospital fui atendida. Os médicos, minha irmã, que é médica, antes de ir para o hospital, ela foi atrás do agressor e internou ele numa clínica para alcoolista, antes de me ver, porque o medo dela era meu cunhado, o marido dela, um dos meus irmãos matarem ele. Ela pensou, pronto, agora a tragédia vai só crescer, né? E ela foi no hospital, os médicos chamaram ela, chamaram minha família e disseram que não tinha jeito, que eu ia morrer, que era uma questão de horas, que eles já podiam organizar, ver se meu pai queria ir lá me ver, que era despedida. Então, nesse desespero, minha família, orientada por um médico, homeopata, amigo da minha irmã, Dr. Márcio, ele sugeriu trazer para Goiânia, em 86. Então você imagina o impacto, né? Como levar para Goiânia? O que eu viria fazer em Goiânia em 1986? Hoje, Goiânia, o estado de Goiás, flutua aí entre a sétima economia do Brasil, tem uma referência em várias vertentes, aí, uma delas é a saúde. Mas naquela época era um estado, né, pouco conhecido no Brasil. E nós viemos de avião de carreira, tinha que comprar 8 lugares, porque eles tinham que baixar o encosto, encaixar a maca. Vieram o Diniz e o Gil, meus irmãos, e o médico, o Márcio, veio junto. Cheguei no aeroporto e o médico, então, me examinou longamente e falou para os meus irmãos, olha, não é que ela vai morrer, ela já está morta, ela está contaminada, está com pseudomonas, é uma coisa muito séria. E foi aí que o meu irmão falou, não, tem que ter alguma coisa para fazer. Ele falou, dá para tirar todo o queimado dela, esse tecido morto, o corpo dela não precisar expelir, porque o corpo não vai aguentar muita sobrecarga, e cobrir com uma pele. Aí, assim foi feito. E ele falou, olha, essa pele tem que ser de doador vivo, tem que ser de um de vocês. Vão tomar anestesia, vão sentir dor por muito tempo, vão ficar com uma cicatriz, e ela provavelmente vai morrer. Então você imagina uma família com a coragem de fazer isso, né? Mesmo diante de um prognóstico de morte. E meus irmãos vieram mais 2, veio o Gilmar e o Nino, e aí o Nino e o Gil foram doadores, e o Diniz ficava comigo de dia e o Gilmar de noite, que foi o que me socorreu. Então você vê que foi uma entrega total da minha família. Em 87 eu voltei para Curitiba, prestei vestibular. Fisioterapia era um curso muito novo no Brasil naquela época. Tinham poucas faculdades, Goiás não tinha nenhum curso de formação. E eu fiz então na PUC do Paraná, com o objetivo de trabalhar com queimados. E todo ano eu vinha 2 vezes ao ano, eu seguia o tratamento aqui, tinha grandes amizades que minha família fez, então é muito forte. E meu pai, né, não alimentado por ódio, ele sempre foi alimentado por amor, né? Vamos buscar condenação, vamos lutar para que esse crime seja punido, mas eu sou o pai da vítima, eu não sou o pai do agressor. E tem muitas famílias e muitas mulheres que sentem vergonha de ser vítima. Não sou eu que tenho que ter vergonha, é o agressor que tem que ter vergonha. Há uma troca social de papéis, né? Eu, como vítima, é que tenho que explicar por que ele fez isso comigo? Não, ele tem que explicar, porque a vida é inviolável, o direito é inviolável. Ninguém tem direito de tirar a minha vida, como eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Ah, você tinha que ter ido lá e matado ele. Não, eu não tenho esse direito. Esse direito não é conferido ao ser humano. Né? O direito a dar e tirar a vida não é nosso, não é humano. Então as pessoas se sentem nesse direito, elas têm que responder por isso. Né? Mas nada justifica você matar alguém. Veja, Tiago, se você lê na imprensa, hoje rede social, o crime contra a mulher é o único que vem com justificativa. Ah, atirou fogo na namorada, vírgula, ela rompeu o namoro e ia morar fora do Brasil. Ah, deu 17 facadas, vírgula, eles estavam separados e ela arrumou o namorado. A notícia atirou fogo na namorada, ponto. Deu 12 tiros, ponto. Eu não tenho que justificar esse crime. Então é tão perverso, o mecanismo de proteção ao homem na sociedade, ele é muito poderoso. E essa forma de proteção, ela tem uma atuação
determinante na perpetuação da violência contra a mulher. Porque a própria notícia já dá uma explicação para você pensar. Mas coitado, nossa, mas como que ela fez isso com ele? Como é que deixou dele? Como é que arrumou outro namorado? Como a sociedade fortalece esse homem agressor. Ela ameniza o crime, né? Porque ele coloca, ele coloca um pouco de culpa nela. Não, mas foi isso que aconteceu. É uma explicação que ela não tem que ser veiculada. Isso não importa. O que importa é agrediu, tentou matar, matou. Isso é que é a notícia. O que leva a isso, você não vê nenhum outro crime, tipo, entrou numa casa, assaltou porque a família estava passando fome. Não tem essas explicações. Entrou, assaltou, roubou, matou, enganou, se apropriou. Não vem com explicação. O crime que vem com explicação é cometido contra as meninas e mulheres. Que é aquela bobajaiada, né? Igual o não é não. O estupro coletivo, 40 homens estupraram uma adolescente. Ela estava embriagada, ela estava de saia curta. Isso te dá um direito? Um desses, né? Que justificou, mas ela deu oportunidade, ela estava dando mole para ele. É como se tentasse abafar o crime para dizer, não, mas porque foi quase culpa da mulher. Exato, você ameniza, né, a culpa dele e põe sobre ela uma culpa. O Tano falou, né, desse fatídico caso de quase levou ao feminicídio, né? Quais foram esses sintomas, assim, além da violência psicológica, né, já que ele não era um agressor que demonstrava fisicamente, de que isso poderia acontecer, e assim, que para a época era algo que passava desapercebido ali pela senhora, dos seus familiares, até mesmo amigos muito próximos, né, porque às vezes o amigo consegue ver coisas que nós não estamos vendo, né, no ambiente de relação pessoal. Bom, o primeiro sintoma foi ciúme, né, ciúme excessivo, ele não tinha muita convivência com o movimento estudantil, porque já era formado, trabalhava, mas às vezes que a gente encontrava alguns colegas, o ciúme era estampado, né? Dirigia o carro em alta velocidade, bebia mais do que o aceitável para o que a gente estava fazendo, né? Bebia excessivamente. Então eram sintomas que já iam mostrando essa face violenta. E você traz uma questão que é muito séria. As pessoas no entorno, os amigos dele sabiam desse impulso de violência. Porque ele me contou, ele já tinha tentado matar 3 ex-namoradas. E ele era réu primário, porque elas não denunciaram. Uma ele colocou dentro de um carro e soltou no precipício. A outra ele tentou jogar pela janela de um prédio. E a outra ele correu com uma garrafa quebrada atrás dela na rua. E nenhuma fez nada. E os amigos dele nunca me contaram, nunca me alertaram. Cuidado, ele pode ter um impulso de violência e te agredir. A senhora teve 85% do corpo queimado, né? Esse processo foi um processo doloroso, mas eu vou partir para a parte que no documentário da senhora fala que foi um milagre, né? A senhora estar hoje aqui, está linda, podendo fazer esse documentário. Como esse fato que ocorreu com a senhora tem ajudado a senhora a auxiliar outras mulheres que não chegaram ao mesmo fatídico acontecimento, mas que são vítimas da violência doméstica e também da perpetuação, às vezes, né, do poder do homem na sociedade, né? O fato de eu estar viva, né, da vida ter superado a morte, da vida ter dado uma resposta à violência, isso já é uma referência muito grande, né? Eu fiz vários programas de televisão, vários episódios do Fantástico, fiz Rodrigo Faro, Globo Repórter, programas fora do Brasil, como o 60 Minutes. Então isso é uma referência, liga uma chave na cabeça da pessoa, né? Nossa, o que ela está falando tem a ver com a minha vida, o que ela está falando tem a ver com o meu relacionamento. Muitas mulheres veem na minha história a própria história delas, né? Então, divulgar, falar sobre isso é importantíssimo para que as pessoas tenham essa referência. Para além disso, eu sempre me envolvi na luta mesmo de proteção às meninas e mulheres. Eu participei do comitê de sugestão de texto para a Lei Maria da Penha, para a Lei 11.340, né? Isso aconteceu no Brasil inteiro, esses comitês foram estruturados e a gente participou dessas sugestões para chegar ao presidente, na época Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou, porque na verdade a lei ela nasce de uma condenação internacional. Como o agressor da Maria da Penha foi julgado no Fórum Internacional e o Brasil era signatário da Organização dos Estados Americanos, a OEA então obriga o Brasil a constituir uma lei que protegesse as meninas e mulheres. Então a 11.340 ela não é fruto de pressão do movimento de mulheres e nem decisão política. Vamos constituir uma lei. Mesmo porque nosso Congresso Nacional é majoritariamente masculino e muitos homens ali são agressores. Então eles não vão se autopunir, né, com uma lei.
Então eu participei desses comitês e aqui também, como fisioterapeuta, especialista em queimaduras, eu vivenciei alguns casos também de mulheres que foram agredidas, de mulheres que tentaram suicídio porque estavam numa relação abusiva. Sou professora fundadora do curso de fisioterapia, então muitas alunas viam em mim, você acaba sendo uma referência para aquelas pessoas e de uma forma direta ou indireta você vai contribuindo para que elas pensem sobre o relacionamento, sobre a sua própria vida. E depois como vereadora, né, em 2012 elegi vereadora, exerci 2 mandatos, que é o que eu defendo, 2 mandatos em cada cargo. E com esse espaço, né, dentro do município, a gente constituiu vários projetos, aí, programas, apoiou outros. Eu sou professora convidada dos grupos reflexivos para os homens agressores. Aqui hoje, como secretária de projetos especiais, a gente lidera o grupo reflexivo para mulheres, todas as quintas-feiras, aqui na sala da Procuradoria, aberta a todas as mulheres, com assessoramento jurídico, psicológico, né? Se tiver criança pode trazer, a gente tem uma monitora para cuidar das crianças. Então tentando recuperar, resgatar essa mulher que está adoecida, porque todo o processo de violência, ele é duplo, né? Eu não vivo a violência sozinha, é alguém que produz essa violência. Então eu estou num processo de adoecimento, de uma aceitação que não pode ser aceita, de uma incompreensão. Então aqui a gente consegue ajudar essas mulheres a se olharem e a buscar uma vida de fato feliz, né? Que é um grande desafio. Eu vejo que o crime contra a mulher está sendo banalizado. Você ligar a televisão no Jornal do Meio-Dia e ver um jovem que matou a mulher com uma espada e matou a amante com a mesma espada e as pessoas não ficarem chocadas, isso é banalizar um crime, né? Isso pra mim é extremamente chocante, perverso, é um crime que tem que ter punição imediata. Um crime que não é punido, ele é permitido, é hediondo, é cruel demais. E aí você vê o cara que prende, vai pro advogado e dali a pouco já tá na rua. Quer dizer, que sociedade é essa? Eu cheguei a discutir comigo uma questão dessa, porque falava o seguinte, eles falavam sobre um noticiário em que o homem estava com tantos ciúmes da esposa namorada, não recordo, e que ele pediu para se internar para não agredir. Não, daí tudo bem, mas aí quando a gente vai falar sobre as medidas, né, que foi até a delegacia pediu para ser preso porque estava com medo, aí falou, mas tinha que ser internado, não poderia ir preso. Aí eu penso, gente, mas será que quando a gente vai falar de violência contra a mulher, a internação é a medida? Será que é só internar ele que vai resolver o problema? É claro, a prisão, eu não sou defensor de que a prisão resolve o problema do país, não resolve, mas tratar desigual, tratar de forma desproporcional, não desigual, mas desproporcional a violência doméstica em relação à punição ao agressor, a gente acha que praticamente incentiva o agressor não pode continuar agredindo, que você não vai ser bonito. Tá normalizando, né? Tá normalizando. O índice de violência é de um crescente assustador. E nisso que você toca, Thiago, é muito importante, porque nós precisamos encarar esse problema como um problema social, como um problema familiar, como um problema em que as pessoas pedem socorro. E aí há que existir um esforço conjunto da escola, das igrejas, da política. Quando eu vejo uma pessoa, um líder religioso normalizando, o homem é o cabeça da família e você tem que aceitar, você está contribuindo para a perpetuação da violência. Quando eu vejo uma professora que a criança chega com um problema que está estampado, ela faz de conta que não está vendo, que ela também é uma vítima de violência, e ela também não tem um suporte, eu estou perpetuando. Quando eu vejo a política acabar com as políticas públicas, como um grupo reflexivo, como um treinamento adequado para a mão de obra, para que a mulher também se liberte daquela questão financeira. Quando eu acabo com os projetos sociais, a política também está ajudando a perpetuar. Então, a problemática da violência, ela não está fechada dentro daquele lar. Ela não está naquelas paredes. Ela é um problema muito mais profundo, social, coletivo, onde nós precisamos de trabalhar em conjunto e de uma forma propositiva, eu querendo reduzir de fato a violência. Porque tem instituições e tem personagens sociais que eles incentivam a violência, eles perpetuam, normalizam. Então é muito difícil você lidar com isso tudo. E aí a gente ouve muita gente falar, mas as mulheres estão pedindo socorro, elas estão precisando de apoio, de cuidado. Isso é muito complexo, não é uma coisa que se resolve de maneira mágica, mas precisa ser começado. Isso precisa ter início de uma maneira séria, uma política pública de continuidade. Não adianta um governo, uma gestão ou uma ação isolada
Isso pode ajudar a despertar naquela mulher esse sinal, né? Opa, eu estou numa situação de violência. Isso é muito comum. Tem muitas palestras que eu participo que muitas mulheres vêm e falam, nossa, agora que eu entendi que eu estou num relacionamento abusivo. E envolvimento na universidade, eu preciso de todo mundo envolvido nessa causa. Discussão, mas levar debate, né? Não é um tema que é algo novo, é algo que a gente fica, não posso discutir porque isso aqui vai gerar controvérsia. Sabe, aquela classe ali não gosta de falar disso, não tem que falar, não importa a classe, não importa a região, porque a discussão leva à construção, à reconstrução de nós homens, né? E aí onde que eu venho com essa pergunta, porque eu vou direcionar para nós homens. Como nós homens podemos ter mais consciência, respeito, empatia, para entender a realidade de uma violência doméstica, porque eu já vi muitas falácias, muitas teses de legítima defesa, é porque ela estava traindo e ele matou ela. Isso não justifica, de modo algum justifica o crime. Mas é porque ela queria apanhar. Ela sempre procurava por ele, ali atrás dele. Então essas falas, como a senhora disse, perpetuam a violência. E aí como nós homens podemos desenraizar isso, porque isso é do patriarcado brasileiro, e começar a entender, não, peraí, ele está batendo, não, isso não é coisa de homem fazer, isso não é coisa de nenhum ser humano fazer. Porque eu, futuramente, tendo uma filha, eu jamais vou querer que alguém coloque a mão nela. Nem mesmo. É isso, Thiago, o caminho que eu escolhi nos grupos reflexivos. Eu vou para esse encontro não me colocando como a mulher ou a namorada deles, eu vou e me coloco como a filha deles, como a irmã deles. Né? Eu faço questão de uma dinâmica que os coloque no lugar do meu pai, no lugar dos meus irmãos. Né? E é isso que eu tenho certeza que é o mais eficaz. É você fazer com que a pessoa se coloque no lugar daquele sofrimento, daquele lugar de dor, daquele lugar de violação extrema, né? Que é violar a vida. E quando você me pergunta o que os homens podem fazer, a primeira coisa é olhar para si mesmo, né? Olhar para os seus defeitos, para as suas dificuldades, né? Porque a gente cresce num ambiente onde o homem não pode chorar, não pode se mostrar fraco. Né? Você é humano, você precisa de ajuda, você tem que mostrar suas fragilidades para que você possa ser ajudado. Né? Hoje tem vários grupos liderados por homens, tem um que é do Instagram, que é Corações de Homem, que é liderado por um psiquiatra e alguns psicólogos, onde funciona mais ou menos como uma terapia ao alcance da sua mão, que você pode acessar isso pelo celular. Onde os homens falam sobre si, suas dificuldades, seus dramas, né? Um dos jovens também do grupo reflexivo, ele me falou uma vez, doutora, na minha casa eu nunca pude chorar, mas eu podia bater. Eu podia resolver meu problema batendo. Então eu batia no meu irmão, batia no meu amigo, batia no meu colega de escola. E quando eu casei e tive um problema, eu só sabia esse caminho de solucionar o problema, que era batendo. Então bati na minha mulher. Uma coisa que me incomodou muito, ele falou, na minha casa, quando tinha cena de amor, de beijo, meu olho era coberto, eu não podia ver. Mas se uma pessoa estivesse matando a outra, eu podia ver. Então, que sociedade é essa que a gente está criando? Onde eu ensino para uma criança que violência, matança é normal, mas beijo não. Né? O que é isso que eu estou fazendo? Né? E eu me lembro de uma palestra que eu fui ministrar no colégio, aqui em Goiânia, que foi uma semana motivada por uma menina, que falaram que ela estava de mimimi, e ela começou a fazer frases, se tem agressão, se tem olho roxo, isso não é mimimi. Se tem ofensa, isso não é mimimi. Ela promoveu um evento muito forte. E ao final, o professor dono do colégio me agradeceu, falou, doutora, eu venho te agradecer em nome da minha filha, porque eu coloco meu filho e minha filha dentro do carro, e se meu filho solta um pum, eu acho normal. Ela fala, não, você é uma menina, você não pode fazer isso. Então você veja aonde chega a agressão contra as meninas e mulheres. A agressão fisiológica. Menos para a violência é a falta de amor próprio. Né? Você agride todo mundo. Outra coisa muito séria é a questão da sexualidade. Né? Muitos homens não admitem a sexualidade, não se aceitam como são, e aí acabam casando, constituindo família. Vai ser sempre olhada como você é a culpa da minha infelicidade. Mas a escolha foi dele. Né? Aquela mulher, aquelas crianças não tem nada a ver com isso. Então os homens precisam olhar mais para si mesmos, ter mais coragem de serem homens verdadeiramente. Né? Nunca vai bater numa mulher. O homem verdadeiro, ele nunca vai estuprar uma mulher, porque ele não precisa disso. Né? Os homens que têm segurança, que têm amor próprio, eles não precisam disso. Não precisa agredir ninguém. Minha sugestão é que busquem se conhecer, se resolver, né? Para você estar inteiro para outra pessoa. Né? Porque se você está cheio de problema, de sequela, de coisa mal resolvida, você nunca vai conseguir constituir um bom relacionamento. Então hoje tem muitas possibilidades, sabe, Thiago? E precisa buscar ajuda, terapia, buscar formas. Aqui, por exemplo, nós temos um grupo de psicólogos. Hoje você tem mais acessibilidade
a esses serviços que são fundamentais, né? Que a gente fala, não, eu não vou no serviço desse, eu não sou fraco. Eu não posso me mostrar fraco. Aí que é a fraco, né? Facilidade frágil, né? Não, eu não posso me mostrar fraco, porque senão o Gabi vai falar outra vida, Mas olha que loucura. Porque assim, muitas vezes eu moro no Palmeiras, eu ia pegar ônibus, eu vi algumas falas de alguns homens em relação à mulher, principalmente questão de sexualidade, falando, na minha época a gente chegava, agarrava a mulher, tipo assim, esses homens hoje chamam frouxo, é homem frango, homem de grande, chamam essa expressão, homem de grande. Eu fiquei pensando comigo, tá, ele não tem essa necessidade de chegar e agarrar primeiro, porque isso é assédio, isso respeita a mulher. Terceiro, qual é a necessidade disso? Eu preciso me provar mais homem? É autoafirmação. Com certeza é autoafirmação. O homem é fálico, né? Então tudo dele está ligado ao falo, né? A essa virilidade. E muita gente fala como esse, antes eu fazia isso, não era problema, hoje é problema. Porque as pessoas entenderam que é um problema, entenderam que é uma agressão à mulher, entenderam que o corpo é dela, você não tem direito a tocar sem ser permitido. Isso é um entendimento, é evolução. Como eu vejo muita gente falando na questão racial, antes chamava de preto, de negão, era tudo certo. Mas nós evoluímos, nós crescemos. Então se você for fazer uma analogia, a gente escuta muito isso, mas hoje vocês estão muito chata, muito mimimi. Mimimi, ser estuprada, ser violentada, ser assediada desse jeito, ser mimimi, não, isso é agressão, isso é crime. Então hoje a gente sabe disso, hoje a gente denuncia isso. Então a gente evoluiu. Tão fáceis? Não, o crime está muito no nosso dia a dia, mas nós já evoluímos. Você falou em vários projetos e quando eu cheguei conversando aqui com as assessoras, eu fui falando, né, sobre essa temática, sobre os trabalhos que são realizados, e elas falaram sobre o trabalho que é realizado aqui, em especial no gabinete da senhora. Como que a Assembleia ela tem auxiliado a população de maneira geral em relação à violência doméstica? Bem, o deputado Bruno Peixoto, ele constituiu, instalou a Procuradoria Especial da Mulher. Essa é uma luta de várias mulheres ao longo desses 30 anos que eu estou em Goiás, e ele fez isso, ele teve essa coragem, essa iniciativa em defesa da mulher. Isso é muito importante, é uma semente plantada com vários frutos. Quando nós chegamos aqui, há um ano e meio atrás, nós tínhamos 4 Procuradorias Especial da Mulher no estado de Goiás, que são 246 municípios. Hoje nós já estamos chegando à 38ª, 38. Então nós avançamos, né? São 246 municípios, ainda estamos longe, mas você considerando que tem município que não tem nem uma vereadora mulher, que são só homens, né? E aí o que é, Tiago? Olha como é a reação. Você fala, vamos constituir a Procuradoria Especial da Mulher, isso é importante para que os processos de crime contra a mulher avancem, que eles tenham solução. Aí os vereadores falam, nossa doutora, mas e aí? Isso vai... eles podem ser denunciados. Eu falo, não, é só para homem que agride mulher, não é para os seus vereadores, não. Não, aqui não tem agressor. Então você vê que o homem já pensa como que aquilo pode voltar contra ele. Ele não pensa como que aquilo pode ajudar a mulher, a filha dele. Ele pensa como que aquilo pode voltar contra o homem, né? Que é ele, o colega dele, todos os outros. Então essa é uma forma de apoiar as mulheres, né? E essa gestão fez isso. Nós estamos aqui com o Grupo Reflexivo para Mulheres instalado, com uma contribuição com os grupos de homens, que hoje é conduzido pela Polícia Civil do Estado de Goiás. A doutora Gláucia participa, a doutora Carmen, psicóloga, a Valéria Menezes, advogada, eu participo como palestrante. Então, a gente apoia iniciativas fora, tem uma parceria contínua com a Defensoria Pública e também recebemos as denúncias. Então, um caso de um processo de violência contra a mulher que não anda, que não tem solução, a doutora Maria Silva, a doutora Valéria, elas têm, a partir da denúncia da mulher, ela tem que vir aqui, tem que relatar, nós temos que fazer o registro. E a gente tem autoridade constituída, autoridade legislativa para fazer uma cobrança. O processo parou na polícia, na defensoria, na promotoria, no juiz, onde está isso e como que isso se resolve, entende? Então, nós temos uma autoridade para interferir nesse processo que não tem solução. E claro, também aí trabalhando para que nós tenhamos mais mulheres na política, com cursos de formação, com cursos de incentivo, com palestra, com parcerias com o TRE, porque se eu tiver esse desequilíbrio por muito tempo, eu nunca vou chegar a uma solução harmônica. Porque hoje nas casas legislativas e no executivo eu tenho homens decidindo para todo mundo. Então eu preciso ter esse olhar, esse pensamento, essa vivência para que eu tenha decisões mais equilibradas. E aí não é uma questão de ser mais ou melhor, é uma questão de equilíbrio social. Eu preciso ter pessoas da comunidade LGBTQIA+, eu preciso ter pessoas pretas, eu preciso ter pessoas periféricas, eu preciso ter empresários, eu preciso ter todo mundo ali, porque a colcha social ela é composta por essas pessoas. Então como é que eu vou ter 3% de mulher
nós nunca vamos chegar a soluções equilibradas. Que tratamos desiguais na medida de sua desigualdade. Cara, diria Aristóteles, não tem como eu conseguir algo se eu não tenho, por exemplo, a representação da mulher para dizer, olha, o direito da mulher é esse. Isso, como é que vai discutir aborto, menstruação? Tem mulher ali falando, são homens. Como é que eles vão discutir isso? Que sentimento, que experiência que eles têm para fazer essa discussão? Então, eles são poucos que têm a humildade de falar, não, vou trazer, vou fazer. E também é poder e perpetuação de poder. A pessoa não quer abrir espaço para que outras cresçam. Então, é o que a gente tenta fazer, abrindo espaço, incentivando. Nessa campanha, nós incentivamos muitas mulheres. Poucas foram eleitas, continuamos com 5 vagas na Câmara Municipal. Mas avançamos um pouco nas mulheres nas prefeituras e é um passo de cada vez, sem desanimar, olhando para frente. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo pro jornal da Diário da Manhã. E aí, falando sobre as pessoas negras, sobre questões sociais, em um dado momento eu falo assim, olha, se a gente quer realmente vencer essa desigualdade, então que se diga a mulher para o cargo agora de ministro e que preferir uma mulher preta. Por quê? Porque é muito fácil dizer, olha, precisa ser indicado uma pessoa negra para o cargo de ministro, mas ele vai indicar uma outra pessoa com um perfil completamente diferente. Então, sobre isso, né? Porque tem gente que fala, mas na hora que ele tem o poder de decisão, não é essa decisão que ele toma. Ou seja, desconstrói todo o discurso dele, né? E para encerrar, né, essa entrevista foi fenomenal, a história assim, é muito boa, os projetos que a LEG está promovendo demonstram a importância que o nosso legislativo tem com a população goiana, né, porque todos que habitam aqui são uma população goiana, né, não precisa ser nascido aqui para ser um goiano. Um caso que a senhora teria, né, assim, para encerrar, pudesse falar, né, como que a atuação da senhora hoje ajudou alguma mulher, né, ou algum homem, de alguma maneira, em relação à violência contra a mulher. Teve um caso muito recente que me deixou muito emocionado. Eu saí do grupo reflexivo para homens, e aí, quando eu falei do meu pai, fiquei emocionada, e a hora que eu saí, atendido pelo grupo, pelo projeto, né, ele parou o carro e me ofereceu um lenço de papel. Ele falou assim, eu vi que a senhora ficou muito emocionada, eu queria te oferecer esse lenço. Eu agradeci, peguei, né. Aí ele falou assim, eu quero te falar uma coisa. Eu nunca cometi violência física, nem sexual, minha violência foi patrimonial. Nós nos separamos e eu deixei ela sem nada. Mas a sua fala me fez compreender o meu erro. E agora eu vou reparar esse erro e vou dar a ela o que é direito dela. É uma palestra, eu fico com eles 1h30. E ter esse impacto tão forte numa dor de uma mulher que trabalhou, que construiu com ele o patrimônio, que sustentou ali a família, o lar, e na hora da separação não é meu, e muitos homens fazem isso, põem propriedades em nome de terceiros, de quartos, só para não fazer a partilha correta. Então aquilo me emocionou muito, foi muito recente, né? Por isso que é tão viva na minha memória. E ele falou, eu vou resolver. Você me fez entender que eu estou sendo violento, agressivo e injusto. E eu vou resolver. Então você doar o seu tempo, mas ter um resultado tão fenomenal, né? Essa mulher está liberta, né? Vai viver a vida dela, né? Justiça foi feita. Isso é o mais importante. Estou muito feliz, honrado por poder ouvir a senhora e eu espero que essa mensagem chegue a inúmeras mulheres, homens e crianças e que isso de alguma maneira possa mudar vidas, porque o nosso objetivo é esse. É por meio desse vídeo alcançar esses corações que às vezes estão distantes, que não têm uma oportunidade de ouvir uma fala como essa, que não conseguem às vezes identificar, porque tem medo de externar isso para a sociedade. Eu tenho certeza que esse vídeo, junto com os demais, vai alcançar o seu propósito e com fé em Deus isso vai mudar muitas vidas e vai fazer com que esse Estado, esse país, né? Não só o nosso Estado, mas que o país avance em relação à proibição à violência contra a mulher, seja qualquer que for a violência. Muito obrigado. Tiago, eu que agradeço, professor, faculdade Ábel e toda a faculdade, parabéns pelo projeto. Quero te desejar uma carreira brilhante, Tiago, que a sua dedicação, o seu trabalho chegue e alcance muitas pessoas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e a Assembleia Legislativa também, através do presidente Bruno Peixoto, realmente aqui é a casa do povo. Obrigado. Nossa entrevistada de hoje é a delegada Bárbara Natal Coutinho. Doutora Bárbara, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Muito bem. Quanto tempo que a senhora trabalhou na Delegacia da Mulher? Na Delegacia Especializada da Mulher eu trabalhei 9 meses, mas antes disso eu trabalhava numa delegacia municipal em que eu também lidava com casos de violência doméstica. Foram no total, então, acho que 3 anos trabalhando com isso. E dentro desses 3 anos, de que modo a Polícia Civil, né, a Polícia Civil Estaduais, acolhe essas mulheres vítimas de violência doméstica? Bom, a nossa parte, né, de polícia judiciária, na verdade, investigar os crimes e dar aquela proteção inicial que as medidas protetivas dão.
A parte de acolhimento fica por parte do poder público na área de assistência social. O principal ponto que a gente faz é a solicitação das medidas, que elas são definidas rapidamente, em cerca de 24 horas, e que proporciona à mulher uma segurança quase imediata no futuro crime que possa acontecer. Sabemos que muitas mulheres elas têm medo de ir à delegacia para efetuar a denúncia e o agressor não perder direito, direito de guarda, imóvel, e há ali uma certa coação por parte do agressor, né? Isso é verídico em relação à mulher? Claro que assim, vou ressaltar aqui que hoje a lei ela não necessita nem que haja um crime para que haja definimento de uma medida protetiva. Então, a mulher é muito bem resguardada pela legislação na questão das medidas protetivas. Essa relação de perda de guarda, de imóvel, na verdade, acontece ao contrário. Coisas que a mulher demoraria um ano no cível, que é afastamento do lar, alimentos provisórios, a mulher ela consegue hoje 24 horas na questão das medidas protetivas. Com relação ao agressor, a gente aconselha que elas façam logo a medida protetiva, porque tem aí se inicia-se um processo, correto? A partir do momento que tem um processo e haja qualquer ameaça, ele pode ser indiciado e preso por coação no curso do processo, que é um crime muito grave no processo penal. Então, quanto mais rápido ela fizer a medida protetiva, mais rápido ela estará acolhida pelo Estado. Então, além de efetivar a medida rápida, a mulher ainda tem garantido os seus direitos, e isso não passa de uma maneira falácia que às vezes o agressor usa para desincentivar. Exato, para desincentivar, porque a partir do momento que a gente inicia o processo, passa por um processo muito grave, e cabe uma prisão preventiva, e aí a gente aconselha, porque toda a nossa legislação é muito bem fechada para dar para proteger a mulher caso ela peça socorro aos órgãos encarregados da persecução penal. E diante disso, quais seriam os maiores problemas enfrentados pela Polícia Civil em relação à violência doméstica? As leis elas são muito protetivas, mas não há vamos dizer, um casamento entre as leis, entre a versão punitiva, né, e a versão da assistência social. A mulher, para ela se desvincular desse vínculo de violência doméstica, que é um ciclo, ela precisa ter maior acolhimento do poder público, eu falo financeiramente e emocionalmente. Elas retiram a queixa por causa dessa dependência emocional e financeira do companheiro. Se mesmo depois de definidas as medidas, o agressor continuar a agredir a mulher ou ameaçar, né, que infelizmente no Brasil ocorre constantemente. Se eu posso falar pela minha experiência como delegada, a coisa que da cadeia é descumprimento de medida protetiva. Em 24 horas, na lei da Maria da Penha, o descumprimento de medida protetiva deve comunicar de imediato aos órgãos públicos, e realmente é uma coisa que todo juiz e todo delegado toma muita atenção e faz de imediato uma representação pela prisão preventiva, e ele já defende exatamente. Eu nunca vi um descumprimento de medida protetiva em que uma representação não seja definida, a prisão do agressor. Qualquer pessoa da sociedade como um todo, tendo ciência ou sabendo a vida de um caso de violência contra a mulher, pode vir à delegacia efetuar um boletim ou um registro? Sim, pode, principalmente pelas inovações trazidas pela nova lei agora, em que a ameaça passou a ser condicionada. Antes a gente ficava muito dependente da mulher, ela tinha medo e não vinha efetuar os registros. Hoje, graças a Deus, mudou essa legislação, esses crimes como ameaças passaram a ser condicionados, então a polícia pode agir ex officio, entendeu? Sem necessidade da representação da mulher para apurar esses delitos. Estou falando já de direito já indisponível, né? Porque exatamente. a mulher, uma vez que tem acesso o Estado, né, do fato, ele tem que dever de protegê-la quanto a ele aqui doméstico. E aí que eu falo que as políticas públicas não são casadas com a lei, porque a mulher ela não tem relato a uma ameaça, porque ela ainda está dependente, ainda ela está emocionalmente vinculada à companhia. Então, hoje, para ter uma efetividade, tanto na atuação da polícia, as políticas públicas seriam necessárias andar mais alinhado com a legislação, porque realmente a legislação é extremamente rigorosa. Mas não há como ser mais efetiva se não tem as políticas. Se não tem a política pública casada, exatamente. É isso. Muito obrigado, doutora, senhora, por nos decepcionar, sem dúvidas. Isso vai alcançar as mulheres, elas vão ter mais coragem, né, para poder efetuar de fato a notícia, né, do fato que está acontecendo com ela, e assim a gente conseguir de alguma maneira reprimir isso, né, para evitar que isso possa acontecer na sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Ela é protegida pela Lei Maria da Penha. A nossa entrevistada de hoje é a advogada, conselheira da OAB-GO, membro consultora de Direito Eleitoral e Licitações do Conselho Federal da OAB e atua em prol dos direitos da proteção da mulher. A nossa convidada de hoje é a doutora Thaís Moraes. Muito obrigada. Então, meu nome é Thaís Moraes, eu sou especialista, né, em Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Direito Público. Hoje estou como conselheira na Ordem, vice-presidente da Comissão da Advocacia Municipalista, presidente da Comissão de Estudos, de Implementação da Nova Lei de Licitações aqui no estado de Goiás, e já ocupei por 2 mandatos consecutivos a presidência da Comissão de Valorização das Mulheres, aqui da Ordem, né, de 2015 a 2018 e 2019
a 2021. E acompanho muito de perto a pauta, junto à ordem e pela ordem, trabalho no fortalecimento aí da legislação e das ações afirmativas de proteção à mulher. Nós buscamos, por meio da entrevista, demonstrar os primeiros sintomas da violência doméstica, tipos de violências, canais de denúncias e apoio à mulher vítima da violência doméstica. Para isso, nós convidamos pessoas com atuações no combate e violência doméstica e proteção à mulher, com vistas à conscientização da sociedade. Em um país que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil, como a OAB, enquanto órgão essencial, a administração da justiça tem atuado na conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher? A OAB ela atua em dois aspectos. Primeiro, internamente, conscientizando a advocacia, capacitando a advocacia e também aprovando e acompanhamento os regramentos internos que valorizam e protegem a mulher advogada, Então, a gente tem campanhas como, por exemplo, Advocacia Sem Assédio, que protege as mulheres advogadas aí do assédio no ambiente de trabalho. Nós temos um regramento de um plano de valorização da mulher advogada, que prevê algumas prerrogativas específicas das mulheres advogadas, que inclusive fundamentaram alterações no Código de Processo Civil, como a questão do prazo processual para as mulheres mães lactantes, entre outras coisas. Como é um dos nossos princípios regimentais, da ordem, fortalecer a cidadania e a sociedade como um todo, nós também trabalhamos com conscientização externa, apoiando sempre as ações em prol das mulheres e em defesa de suas vidas. Prestamos assessoria jurídica para atendimento, conscientização, entre outras coisas. Quais seriam os primeiros sintomas de uma relação abusiva que muitas das vezes ocasionam em violência física contra a mulher, podem chegar ao feminicídio? Qualquer tipo de ação dentro de relações fujam de um padrão aceitável de respeito e reciprocidade, já é um alerta para que as pessoas consigam fazer a leitura de um ambiente que não é favorável para aquela relação. Isso é muito particular de cada situação, mas é importante entender que hoje, quando a gente vai falar de violência decorrente de relação pessoal, um relacionamento amoroso, familiar, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, ali a gente tem a tipificação de vários tipos de violência, entre eles a violência psicológica, que normalmente é a primeira violência a ser revelada e de muito difícil identificação, Porque passa por provocações, passa por assédio, chantagem emocional, entre outras coisas. A senhora acredita que existe muitos mitos sobre a violência doméstica? Nós ainda não conseguimos tipificar todas as formas de violência, que existe muito mais do que a gente imagina. Dados do Data Senado que informa que a violência psicológica ela é muito mais recorrente e na maioria das vezes as pessoas acreditam que a violência física se sobrepõe à violência psicológica. Eu não acredito que seja um mito, eu acredito que seja ignorância e preconceito mesmo, Para exatamente não revelar aquilo que permeia a sociedade, porque a violência doméstica, ela é uma ferida dentro da nossa sociedade em que as pessoas têm dificuldade de colocar o dedo, Então, é exatamente por isso que falar sobre esse assunto e levar informação é extremamente importante, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é uma violência psicológica. A classe social define quais mulheres sofrem mais com a violência doméstica? A violência doméstica está em todas as classes sociais. Talvez a classe social pode ser determinante para a revelação delas, Porque a gente percebe que as classes mais favorecidas economicamente têm mais dificuldade de revelar, de buscar seus direitos e de enfrentar a sociedade sobre esse tema. As pessoas que estão dentro de um ambiente familiar, como um casamento ou um namoro mais duradouro, elas também tendem a ter mais dificuldade quando sofrem esse tipo de violência, a sair desse relacionamento, sair dessa zona de violência, pelo fato de ter um casamento mais duradouro, um namoro, ou ter filhos. Com certeza. Primeiro porque existe um estereótipo social
de impor dezenas de dificuldades para mulheres tocarem as vidas sozinhas, sendo chefe de família, com seus filhos, né? É aquela velha charge que a gente observa numa pista de corrida e a disputa entre homens e mulheres, a pista dos homens livre e das mulheres, uma série de barreiras, né? Entre elas filhos, responsabilidade de casa, autocuidado, né? Depois de sair de uma relação tóxica, entre outras coisas. Mas, principalmente quando a gente fala de casamento, essas relações permeiam também um grau de dependência emocional, de dependência financeira mais agravante, o que dificulta esse livramento, digamos assim. E eu gosto de deixar muito claro que violência contra a mulher não se restringe à violência doméstica, né? A gente tem uma série de tipificações de violência contra as mulheres, entre elas assédio no ambiente de trabalho, violência política de gênero e outras coisas, né? Não só isso. Então, restringir ao ambiente doméstico, a gente está trazendo um recorte grande, mas que não representa a universalidade do problema no Brasil, que é a violência contra a mulher. A senhora encontrou alguns desafios na sua trajetória por ser mulher? De todos os desafios possíveis. É falsa a impressão de que quando a gente ocupa alguns espaços mais privilegiados, a gente tem um escudo que protege. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente ascende, quanto mais a gente cresce, mais vidraça a gente se torna e mais incômodo a gente causa. Isso é social, é cultural no Brasil. Tem ações de incômodo, né, com o crescimento de mulheres no mercado de trabalho, entre outras coisas, que elas nem são voluntárias, assim, mas a pessoa tem, porque aquilo é uma crença que ela cresceu entendendo aquilo, sabe? Eu sou mãe, chefe de família de 2 crianças. Muitas vezes, pelo meu trabalho, eu tenho reuniões à noite, finais de semana. A pergunta é: onde estão seus filhos? Com quem estão seus filhos enquanto você está aqui? Ela é permanente. Eu duvido que o pai deles é perguntado sobre isso no ambiente de trabalho dele. E duvido também que na entrevista ele tenha sido perguntado se ele tem filho ou não como fator determinante para estar empregado, entende? Então, assim, isso é uma violência. E hoje conseguir ter essa percepção me faz entender que a gente sofre violência desde que a gente nasce, né? Então, assim, falar se eu passei por desafios, desde criança eu passo por desafios. Mas agora ainda mais. Exatamente. É desafiador. Em relação a nós mulheres, como a senhora acredita que a gente pode ter mais empatia para poder compreender a situação que a mulher vive de violência doméstica? Olha, eu sou da opinião que a educação é um caminho libertador para a sociedade, assim, de uma forma geral, e para esse caso de violência contra a mulher não é diferente. Acho que ter domínio das informações nos empodera, inclusive na defesa dos nossos direitos, e a partir do momento que a gente consegue se conscientizar, estar bem informada e saber os caminhos para ter essa sociedade mais justa, a gente consegue dar a mão para quem está do nosso lado e apoiar para que saia de ciclo de violência, para que enxergue a realidade que está assolando ali em volta, entre outras coisas. Então, acho que é papel de todo mundo procurar entender o que a gente passa, estudar sobre isso, principalmente nós que ocupamos posições mais privilegiadas dentro da sociedade, e replicar isso para a sociedade de alguma forma, para que, levando essas informações, deixando muito claro quais são esses caminhos, as pessoas se sintam mais encorajadas a superá-los. A OAB tem exercido um papel importante na sociedade goiana. Há meios de apoio à mulher na seccional de Goiás? Nós temos uma comissão da mulher advogada muito atuante, que, inclusive, acompanha temas de repercussão geral, né, que tangem aí direito e ações afirmativas sobre as mulheres. Nós temos uma ouvidoria da mulher, que é um canal interno, que recebe e trata denúncias de violência contra a mulher no ambiente da advocacia, e a gente presta esse apoio contínuo para todas as ações sociais que existem sobre esse tema. Para encerrar, eu gostaria de saber se a senhora tem algum caso que a senhora atuou de violência doméstica que a senhora possa compartilhar com a gente, sem comprometer, claro, a ética profissional.
Sim, eu não atuo nessa área da advocacia. No entanto, como eu ocupei a presidência da comissão, recebi diversos relatos e a gente acompanhava, mas não só de violência doméstica, né? Por exemplo, um caso que me marcou muito foi quando nós precisamos atuar em face de um concurso público realizado para a Polícia Militar, em que restringiam o número de mulheres e exigiam teste ginecológico praticamente em todas as etapas do concurso, né? O que trazia um edital discriminatório. E isso teve um impacto muito grande, porque chegou ao ponto da primeira fase classificatória, pouquíssimas mulheres foram classificadas, por situações de que o edital era de fato desigual, não entendia as peculiaridades das mulheres, entre outras coisas, mas nós conseguimos reverter na justiça para que esse edital trouxesse as condições favoráveis, inclusive a igualdade de oportunidade de vagas, né? Então, acho que é por isso que eu sempre falo que o acesso à informação é extremamente importante, exatamente para a gente conseguir atuar, porque esse era um tipo de violência social, né? Então é isso, doutora Thaís, eu agradeço a sua disponibilidade em nos atender em meio à sua agenda apertada. A senhora fica à vontade, se você quiser deixar algum recado, algum... Eu que agradeço, inclusive parabenizo e incentivo o engajamento de vocês. Acho que esse é um tema extremamente sensível, mais importante, né? Não é um tema batido, nunca vai ser, só vai ser batido quando a gente conseguir zerar, né, os índices de violência contra as mulheres. Então, parabenizo a universidade também, que tem dado todo o apoio para que vocês sigam nesse projeto e me coloco à disposição para ajudar e também a OAB, reforçando que a OAB segue na luta em defesa e proteção das mulheres, cumprindo seu papel social e fortalecendo a advocacia e a cidadania a cada dia. Obrigada.